Senhora Presidenta, Senadora Amélia, senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhora Presidenta, trazer um tema que é, na minha opinião, extremamente importante, senadora Lides, não só para o nosso Estado, mas eu diria, inclusive, para a região Nordeste. E me refiro ao setor que todos nós costumamos a batizar como o setor do eletrointensivo, que é um setor que, na realidade, congrega as maiores empresas do país, hoje com sedes ali no Nordeste, mais precisamente no estado da Bahia, no estado de Pernambuco, no estado de Alagoas. Me refiro a empresas como Caraíba Metais ou o Grupo Paranapanema, a Braskem, a Gerdau, a Dow Química, a nossa querida Ferbasa, que faz um importante trabalho em toda a região do semiárido baiano. Portanto, são empresas que contribuem decisivamente para o processo econômico do nosso Estado, são empresas que contribuem decisivamente para a geração de energia em uma determinada parte, mas principalmente com a economia da Bahia, tanto no processo químico e petroquímico, quanto no setor mineral. Portanto, quero chamar a atenção a partir do dilema que nós estamos vivenciando na relação com esse setor da economia. Todos nós sabemos que a indústria tem um peso razoável no consumo de energia, e principalmente nesse debate que nós estamos fazendo hoje, ou seja, da necessidade de geração, o debate que essa casa, inclusive, enfrentou no que diz respeito à renovação das concessões, as que vencem em 2015 e as que ainda também vão vencer em 2022. E eu poderia dizer, senadora Lides, que do que nós temos de consumo no país, algo em torno de 65%, esse consumo, a margem de consumo, ela está exatamente algo em torno de, basicamente do setor de indústria e o setor de transporte. 65% de todo o consumo, esse concentrado na indústria e no transporte. Portanto, quando nós temos qualquer tipo de abalo, isso é algo incisivo, isso é determinante. Para o caso específico da Bahia, por exemplo, eu diria que isso interfere em 20% da nossa economia no Estado. Portanto, e não me refiro só no aspecto da arrecadação do Estado da Bahia, estou me referindo ao aspecto da economia da Bahia. Nós vislumbramos uma oportunidade de corrigir esse problema na medida provisória 641, que tramita nesta casa. Mas há uma preocupação de nossa parte, é que a medida provisória 641, ela já cumpriu, eu diria assim, o seu papel, ou o objeto da medida provisória já foi sobejamente bem atendido no que diz respeito ao leilão. Então essa medida pode caminhar, talvez até para um processo de esquecimento, ou a sua derrubada não causará nenhum tipo de efeito jurídico, nem tampouco de preocupação por parte daqueles que ainda tenham como horizonte o objeto central que me referi aqui, que era exatamente o leilão. Por isso, no dia de ontem, nós nos reunimos com os senadores desses 3 estados, com esses representantes desse setor da economia, e tiramos algumas linhas de atuações. A primeira delas é exatamente o diálogo com os ministros dessa área, tanto o ministro de Minas e Energia, quanto o ministro da Fazenda. Até porque, volto a insistir, o fato dessa ausência de energia para a continuidade da atividade, eu diria, majoritária dessas empresas, isso impactará diretamente nas contas estaduais e, claro, com reflexo na conta da União. Outro aspecto importante é o que diz respeito até à projeção futura. Por exemplo, a Ferbasa
já tinha feito todo um planejamento para ampliar a sua atividade no estado da Bahia, até adquirir um novo forno, que em funcionamento. E também já tinha feito um plano básico de expansão para a região de Maracás. E, no entanto, a Ferbasa foi obrigada, literalmente, a tirar da tomada, ou até numa linguagem que esse setor usa muito, a desligar este forno, o forno do futuro. Mas manteve o forno novo que comprou aceso. Mas a gente não sabe até quando isso será mantido. Conversei com a Vale do Rio Doce, que também tem ações e diversas ações na Bahia, que dependem exatamente da chegada de energia, e um dos seus dirigentes, que é baiano, Clóvis Torres, chegou a me dizer que, da circunstância como as coisas estavam apontadas, uma das medidas poderia ser a Vale, inclusive, recuar drasticamente a sua capacidade de produção e a parte da energia que a Vale gera, inclusive, para si própria, ela até passar a ser, agora, fornecedora de energia. Portanto, isso é um caos. Isso é algo que não está, de forma nenhuma, no nosso horizonte. Então, por isso, nós acionamos todos os setores. Ontem à noite ainda, conversei com o governador Jacques Wagner, preparamos uma contraproposta a partir das emendas apresentadas pelos senadores Romero Jucá e Francisco Dornelles, para que a gente possa permitir um certo nível de antecipação das medidas de 2015 e 2022 e, ao mesmo tempo, solicitamos a abertura de um diálogo com a Chesf para o fornecimento de mais energia para esse setor. Ou melhor, para o fornecimento de energia e não de mais, ou pelo menos da energia suficiente para que essas indústrias possam continuar tocando o seu trabalho. Então eu quero trazer aqui esta preocupação, até porque hoje pela manhã o governador Jacques Wagner levou essa proposta ao Palácio do Planalto para que a gente pudesse abrir a discussão com o governo, e a nossa expectativa é, além da medida provisória, é o estabelecimento de uma negociação que nos permita solucionar esse problema. Nem que a Chesf tenha que refazer o seu plano de distribuição. Ainda, eu sei que o processo pode, para alguns, parecer extremamente antecipado. Eu quero lembrar que este senador que está falando isso aqui agora, falou dessa matéria aqui em 2011. Portanto, eu não estou falando de algo novo, senador Alides. E quando citei isso em 2011, alguns até me chamaram de agoniado. Prevendo exatamente essas dificuldades, apresentei uma emenda constitucional. Até porque eu sei o que é que significa. Uma parte dessa estrutura, inclusive, é a minha profissão. Ninguém monta uma unidade de geração de energia da noite para o dia. Você não compra uma turbina na prateleira. Você não monta uma termoelétrica começando a construir hoje para ela gerar amanhã. Isso aí não é comprar sabão em pó na prateleira de supermercado, nem tampouco comprar qualquer produto em qualquer loja. Ainda tem um outro detalhe importante. O nível de investimento para esse tipo de atividade requer, inclusive, alguém que, além da expertise, o conhecimento nessa área, tenha as condições, ou seja, tenha dinheiro para promover investimento, e esse não é um investimento qualquer. Então, portanto, eu estou tratando aqui de 2022, como já tratei de 2015, e essa questão que eu estou levantando aqui, e que levantei já há muito tempo, no que diz respeito às renovações, tanto da distribuição quanto da geração, é para exatamente a gente responder a problemas cruciais da nossa economia. Então, portanto, eu estou chamando a atenção de novo, e agora, lamentavelmente, eu poderia dizer, apesar de que nós estamos falando do setor de geração de energia que está faltando água, essa é uma outra expectativa que nos coloca cada vez mais, ou melhor, essa expectativa negativa
nos coloca, inclusive, cada vez mais apreensivo. Eu poderia dizer que agora nós estamos falando, né, aqui, numa linguagem comum, dizendo que a água chegou no pescoço. Mas não é a água no lago, não é a água no fio d'água, não é a água na PCH. Portanto, nós estamos com dificuldade, e essas dificuldades, elas precisam ser superadas com medidas imediatas, para a gente dar resposta, não só a essas empresas. E aqui eu citei as maiores, mas isso, senadora Alice, compreende um universo enorme, não só o que deriva. Por exemplo, disso aqui depende, senadora Alice, todo o projeto nosso da Bahia Mineração na região de Caetité. Isso depende, por exemplo, o Porto Sul. Disso depende a Ferrovia Oeste-Leste. Exatamente o setor mineral que vai usar o Porto Sul, que vai usar a Ferrovia Oeste-Leste. E, portanto, eu estou tratando dessas empresas. Até porque meu pai é que sempre dizia a gente assim, ó, quando a barba do vizinho arder, coloque a sua de molho. É melhor você tirar a lição na pancada dos outros do que esperar na sua cabeça. Isso já aconteceu, senadora Alice, com o setor de alumínio. Portanto, as unidades foram fechadas exatamente por conta dessa questão da oferta de energia, porque são setores que trabalham, inclusive, com um consumo relativamente alto. Portanto, fica aqui o nosso alerta, chamando essa atenção mais uma vez, para que a gente dê resposta. O senador Romero, que está chegando aqui no plenário, estava comigo ontem nessa reunião, é autor de uma das emendas, a 641. Então, portanto, acho que é fundamental que a gente dê resposta, e eu espero que desse contato de hoje de manhã, senadora Ana Amélia, a gente tenha uma resposta. Eu estou falando de algo que está acontecendo no Nordeste, e basicamente em 3 estados, mas é fatalmente algo que já aconteceu no interior de São Paulo, que efetivamente tem repercussões em outros cantos do país. Então, portanto, não é só a defesa aqui do meu estado ou da minha região, da minha cidade, mas é a defesa exatamente da atividade econômica que impulsiona, principalmente, um estado como o estado da Bahia, que passou a vida inteira com a sua atividade econômica concentrada na região metropolitana e numa única matriz, a matriz de petróleo e petroquímica, na realidade, algo que a gente já conseguiu dar um outro viés, diversificando, chegando na área mineral, aproveitando as potencialidades agrícolas, mas é necessário que essa resposta seja dada, senador Mozarildo, para que a gente tenha a atividade econômica funcionando na plenitude e, portanto, com essa atividade, a gente continue gerando trabalho, a gente continue gerando renda e arrecadação do Estado para a gente poder prestar os serviços sociais importantes à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento, senador Walter